Para ouvir a palavra de Deus. Quase que eu não vinha, saí de casa chuviscando, a chuva me pegou na estrada e ainda cheguei molhado, mas já estou enxuto, glória a Deus. Amém, amados? Mas sem muita demora, vamos à palavra do Eterno. Vou ser bem breve nesta noite, no nome de Jesus, não vou demorar muito, mas o Espírito Santo de Deus vai estar falando ao nosso coração. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Vamos entender um pouco a respeito da palavra de Deus. É um texto conhecido, mas a palavra do Senhor, ela sempre se renova em nossas vidas. A cada momento que nós lemos a palavra de Deus, Deus tem algo novo a falar ao nosso coração. João capítulo 8, verso de número 31. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí. Se você não tem, pode acompanhar aqui na projeção. João capítulo 8, verso 31. Olha o que a Bíblia ela vai falar, a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. João capítulo 8, verso 31 diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhes: Nós somos a semente de Abraão, nunca fomos escravo de nenhum homem. Como dizeis tu, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vivo que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Curve a sua cabeça aí por um momento, Pai, no nome de Jesus. Neste momento, ó Deus, prepare o nosso coração, que nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Por isso, meu Deus, nos prepare como igreja do Senhor, neste momento, ó Deus, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim por alguns instantes. A palavra do Eterno, a palavra de Deus, no Evangelho de João, vai falar, está falando, a respeito de uma conversa entre Jesus e algumas pessoas ali no templo em Jerusalém. Se a gente for ler a Bíblia em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver Jesus falando muitas das vezes, e vai ver textos, histórias verídicas, fatos verídicos, de que Jesus ele curava as pessoas. Jesus vai falar em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai falar a respeito, muitas das vezes, de cura, de encontro com pessoas enfermas, de encontro com pessoas que estão precisando de milagres. Quando nós chegamos ao Evangelho de João, Jesus vem falando agora na palavra, João escreve o fato, Jesus vem falando agora a respeito de permanência. Jesus vem falando agora a respeito de salvação, vem falando agora a respeito de vida eterna. Jesus vem falando agora a respeito de vida espiritual.
Jesus vem falando agora de como permanecer na presença dele. É tão verídico isso que quando Jesus falava de cura, de milagres, você vai ver nos primeiros evangelhos que a multidão de Jesus era grande, as pessoas que seguiam Jesus eram grandes, as multidões, eram muitas pessoas. Mas quando Jesus convida as pessoas ao arrependimento, quando Jesus convida as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e permanecer na presença dele para alcançar a salvação, muitas pessoas vão achar o discurso e vai achar a palavra de Jesus dura para ser ouvida. Eles vão achar aquela palavra dura, aquele discurso duro, porque lá atrás era um Jesus que vinha curando, era um Jesus que vinha falando de cura, que as pessoas tocavam, era curado, que as pessoas eram cegos, enxergava. E agora quando vem para João, já está aproximando do cumprimento ali que Jesus teria que deixar os discípulos, ele teria que ir para a cruz. Jesus agora está falando a respeito das pessoas permanecerem na presença dele, agora sem a presença dele, Jesus, física, mas espiritual. E as pessoas agora vão achar a palavra dura. Vai dizer duro é essas palavras, quem é que pode ouvir? Como nós vemos em João 3,60. A Bíblia vai estar falando a respeito disso. Então o que nós entendemos aqui? Jesus está falando desta forma. Então no verso 31 ele diz: então dizia Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra. O que João ele narra aqui? Jesus está falando em os discípulos permanecer, porque não é só o aceitar Jesus, porque quantas pessoas têm levantado a mão e têm aceitado Jesus, e poucas pessoas têm permanecido na presença firme, porque o que Jesus quer dizer é aceitar a Ele e permanecer na palavra, permanecer na presença, porque o aceitar Jesus hoje é fácil, amados. A pessoa dizer, não, eu aceito Jesus, eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que segue a esse Jesus, eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que adora esse Jesus, eu quero aceitar Jesus. É fácil, é muito fácil. Agora o difícil é quando Jesus diz aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Permanecer na palavra de Deus, porque vir à igreja às vezes é bom, a pessoa às vezes vem volta e meia, mas muitas das vezes a pessoa não quer ter um compromisso, uma permanência. E entenda isso, quando Jesus fala em permanecer na palavra dele, permanecer na presença de Jesus, é independente da circunstância, é independente do que acontecer nas nossas vidas, é independente do que possa acontecer na nossa trajetória. Permanecer na presença, independente das lutas, independente das dificuldades enfrentadas no dia a dia, permanecer na presença. E é o que muitas das vezes, muitas pessoas têm encontrado dificuldade em permanecer na presença do Senhor Jesus. Permanecer na palavra dele, permanecer na obediência. Porque o permanecer, quando Jesus fala permanecer na palavra dele, permanecer na obediência a ele, na obediência à palavra dele, permanecer na presença. Tem pessoas que estão desistindo de buscar a Jesus por qualquer coisa, por coisas pequenas, por coisas banais, porque entenda, nós não podemos deixar de buscar a Jesus por nada neste mundo. Nada neste mundo pode superar em nós a presença de Deus, a presença de Jesus. Nada neste mundo, não tem nada neste mundo que vai superar em mim a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas tem que ser
maior do que qualquer outra coisa. O permanecer na palavra de Deus. Muitas pessoas têm deixado de se alimentar. Tem pessoas que no momento em que entregam a vida a Jesus até tem aquele hábito de orar, aquele hábito de ler a Bíblia, tem aquele hábito de ter um período de meditação. Depois, às vezes com o passar do tempo, vai deixando as coisas andarem, aí vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar. E entenda, amados, leitura da palavra de Deus é alimento para cada um de nós, é alimento para nos sustentar nos dias difíceis, nos tempos, nos dias de tempestade. A gente vai estar nos alimentando para estar forte, para quando vier os momentos difíceis, a gente estar preparado. Muitas pessoas têm desistido de Deus, têm desistido de Jesus, desistido do chamado. Não é simplesmente porque desistiu de uma hora para outra, é porque lá atrás deixou de ler a Bíblia, lá atrás deixou de alimentar da palavra, lá atrás deixou de orar, já não ora mais como orava antes. E entenda, amados, às vezes é muito difícil da pessoa criar um hábito de ler a Bíblia, mas é muito fácil da pessoa deixar de ler a palavra de Deus, deixar de se alimentar da palavra de Deus. Às vezes a pessoa passa a maior parte do tempo, às vezes em celular, em redes sociais, e não tira um período para ler a palavra de Deus. Aí na primeira dificuldade da vida, ele quer desistir da igreja, desistir de Deus, desistir de Jesus, e muitas das vezes quer transferir a culpa para Deus de algo ou de fato que está acontecendo na vida. Muitas das vezes quer culpar a Deus. E entenda, Deus, Ele não é culpado de nada que acontece em nossas vidas, nada de errado que acontece em nossas vidas. Deus é culpado, não. Deus não é culpado de algo dar errado em nossas vidas. Então entenda isso. Nós precisamos permanecer firme na presença, na palavra de Deus. Eu me lembro de uma época que eu estava evangelizando e uma mulher disse assim para mim. Na época eu era missionário e ela disse: missionário, não há necessidade de eu ir para a igreja. E na época era na Coinfra, nós só tínhamos culto no sábado. E ela disse: não há necessidade de eu ir para a igreja, em casa eu oro e em casa eu leio a Bíblia. Eu digo: sim, claro que em casa a gente lê a Bíblia, claro que em casa a gente ora, mas há necessidade de congregar, porque é onde nós aprendemos a nos aproximar de Deus, é onde aprendemos a ler, aprendemos a alimentar mais da palavra de Deus. E eu falei para ela, eu formei a professor. E quantos professores tem aí? E tem os seus filhos. E eles poderiam ensinar seus filhos em casa. Não havia necessidade deles matricular os filhos dele na escola. Ele poderia ensinar em casa, porque é professor, sabe ler. Ele poderia deixar o filho dele em casa e ensinar em casa. Mas há uma necessidade do menino ir para a escola. Para quê? Para ele ser alguém lá no futuro, ele ter um diploma. E nós estamos na igreja fazendo o quê? Temos um professor que é Deus, que é o Espírito Santo, que vai estar nos orientando através da palavra, como permanecer na presença dele para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Tem muitas pessoas achando que eu entreguei a minha vida a Jesus, está ótimo. Mas nós temos que permanecer na palavra dele, permanecer em obediência à palavra do Senhor, para tornar discípulos dele. Ele disse: vocês serão os meus discípulos. Mas para ser discípulo tem que permanecer na palavra, tem que ser discipulado por Jesus na palavra, através do Espírito Santo. E muitas pessoas têm essa dificuldade de permanecer na presença de Deus. Tem pessoas que ficam naquela vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e volta, vai e volta. Mas temos que ter muito cuidado,
Porque se partirmos enquanto estiver lá e não estiver cá na presença de Deus, só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia de Deus. Porque entenda, tem muitas pessoas que dizem: não, eu entreguei a minha vida a Jesus, meu nome já está escrito lá no livro da vida, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu já entreguei, eu aceitei, meu nome está lá escrito. Entenda, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos a Ele como Salvador das nossas vidas, o nosso nome é escrito lá no livro da vida. É escrito lá. Mas quando a pessoa ele afasta da presença de Deus, a Bíblia vai dizer que assim como você escreve com lápis, e você erra e você pega uma borracha e você apaga o que você errou, assim também é apagado o nome da pessoa do livro da vida quando ele afasta da presença. Quando ele volta, se algum dia ele voltar para a presença do Senhor, o nome dele é reaceso, é reescrito no livro da vida. Mas entenda, para o nome permanecer lá, eu tenho que permanecer aqui na presença. Eu tenho que permanecer aqui na presença, como Jesus diz: se vocês quiserem ser meus discípulos de verdade, vocês vão ter que permanecer na minha palavra. Lá atrás Jesus falava de cura, milagre, libertação. Agora Jesus fala de permanência. Permanência para adquirir a salvação, para poder ser salvo, para poder morar no céu. E ele continua dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando de algo espiritual. Jesus está falando de uma libertação espiritual. Mas ali os judeus não estavam entendendo de fato e de verdade o que Jesus queria expressar e passar para eles naquele momento. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o que Jesus tem falado através da palavra. Tem outras pessoas que até entendem a mensagem, até entendem o que está sendo passado, até entende o que Jesus tem falado, mas tem a dificuldade de obedecer e praticar. Tem pessoas que têm a dificuldade de entender, outros entendem, mas têm a dificuldade de obedecer. Tem a dificuldade de obedecer. E Jesus, quando ele fala de permanência, ele fala de obediência. E ele diz aqui, ó: e conhecereis a verdade. Ele está falando dele, Jesus, que ele era a verdade, é a verdade que liberta. Ele é a verdade que liberta. Eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato e de verdade, Jesus está dizendo para eles: se vocês me conhecerem de verdade, se vocês me aceitarem de verdade, me conhecerem de verdade, vocês serão o que? Libertos. Vocês vão ter a liberdade. Vocês serão libertos. Então, muitas pessoas buscam libertação, mas não quer aceitar o libertador, que é Jesus. Muitas pessoas querem ser libertas. Tem pessoas procurando libertação, pessoas correndo atrás de ser liberto, mas não quer aceitar o libertador. Porque o aceitar Jesus, o ser liberto e aceitar Jesus é permanecer. Permanecer. Às vezes esses dias de culto, de cura, de milagres, de libertação, às vezes as igrejas ela enchem, porque tem muitas pessoas procurando cura, mas tem poucas pessoas procurando salvação. Poucas pessoas procurando a permanência na presença de Deus, independente, a permanência na presença de Jesus, independente da situação, mas permanente ali, permanecer ali, firme na presença de Deus, na presença de Jesus. A palavra, quando Jesus diz permanecer na palavra, eu volto a repetir, alimentar da palavra dele. Porque todos nós, amados, um dia, às vezes iremos passar por momentos difíceis, mas se tivermos firme na rocha, firme na palavra de Deus, vai soprar o vento, vai vir a tempestade, vai sacudir, pode até cair folha da árvore, mas vai estar ali, permanente, vai estar ali firme na presença do Senhor, firme na presença de Deus. Então, Jesus está falando: se vocês me conhecerem de verdade,
Então ele está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja buscando libertação há anos e não consegue se libertar. Não consegue se libertar. E às vezes diz: não, eu não sei o que está acontecendo. Será se realmente você tem tomado a decisão de permanência? Será se realmente você tem aceitado Jesus de fato e de verdade? Porque quando nós aceitamos Jesus de fato e de verdade e procuramos permanecer na presença dele, não tem como não acontecer a libertação. Quando nós procuramos permanecer alimentado da palavra de Deus, alimentado da palavra do Senhor, como eu falei aqui, acontece a libertação, porque Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque Jesus veio nesse propósito de libertar as pessoas, para as pessoas ser libertas e alcançar a salvação. Primeiro passo, aceitar ele, Jesus, ser liberto e alcançar o que? A salvação. Quando nós permanecemos na presença de Deus, aceitamos Jesus, permanecemos na presença de Jesus, a libertação acontece. Dias difíceis virão, mas nós vamos estar ali firme, permanente, na presença do Senhor. Vamos estar ali, ó, e permanente, buscando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, buscando ao Senhor permanente. Estou passando por luta, estou passando por situação às vezes até difícil, mas Deus, Jesus sempre está comigo para me ajudar nessa caminhada. E eu não vou desistir. No início da minha libertação, uma das coisas que eu fiz foi não desistir de buscar a Jesus. Eu contei aqui, eu tive uma época na presença de Deus, depois eu saí da presença do Senhor, voltei para o mundo dos vícios e depois eu voltei para a igreja. Deus teve misericórdia de mim, me trouxe de volta. E a luta não foi fácil, foi uma luta terrível, mas uma das coisas que eu fiz foi não desistir de buscar ao Senhor. Estar sempre na casa de Deus. Eu falei isso aqui muitas vezes, sempre me envolvendo com as coisas de Deus, sempre estando na casa do Senhor, porque aonde era o meu refúgio e onde é na presença do Senhor. É na presença de Deus. Então Jesus disse: se vocês me conhecerem, vocês serão verdadeiramente o que? Libertos. E eles responderam o que? Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizeis tu, sereis feito livre? Às vezes, como eu falei aqui, tem pessoas que têm dificuldade de entender. Jesus estava falando a respeito de uma libertação espiritual. E eles estavam dizendo: nós não somos escravos. Nós não somos escravos de ninguém. E como é que você está dizendo que eu vou ser livre? Se você chegar para uma pessoa e disser assim: você é escravo, você está sendo escravo, você precisa ser liberto. Ele vai dizer: não, eu estou livre. Não tem nada me prendendo, não tem ninguém me prendendo, eu estou livre. Como é que você quer dizer que eu sou escravo? Mas Jesus estava explicando, tentando explicar para eles que eles estavam sendo escravos de quê? Do pecado, escravo da vida errada, escravo ali das coisas que não agradavam ao Senhor. Então Jesus estava falando de uma escravidão espiritual. E tem muitas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e está sendo escravizado no mundo espiritual, por causa do pecado, por causa das coisas erradas. Todos nós somos falhos, mas nós estamos buscando ao Senhor a cada dia, está nos consertando mais e não permanecer na prática pecaminosa. Porque quando a pessoa permanece na prática do pecado, ele está sendo escravo, escravizado pelo pecado. E era o que Jesus queria dizer para eles, mas eles disseram: não, nós não somos escravos de ninguém. Ninguém está mantendo nenhum de nós preso. Ninguém está mantendo nenhum de nós preso. Mas Jesus estava falando de uma libertação espiritual. Respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo de quê? Do pecado. Ele está dizendo, é servo do pecado. E a cada dia nós entendemos que Jesus veio para libertar. Então a cada dia, todo dia, nós buscamos ao Senhor por uma libertação em nossas vidas.
Tem pessoas que pensam, não, eu entreguei minha vida a Jesus, pronto. Porque libertação é para quem está lá no mundo do vício, é para quem está lá no mundo da perdição. Não, libertação é para todos nós. Para todos nós que somos crentes, que somos pessoas que buscam a Jesus. Libertação é para todos nós. Todo dia nós buscamos a Deus para que o Senhor possa nos libertar de algo em nossas vidas. Todo dia nós buscamos ao Senhor por uma libertação. Todo dia, então, libertação é para todos nós. Mas é como eu falei, libertação ela acontece de fato e de verdade quando permanecemos na presença. Quando permanecemos na presença do Senhor. Ele está dizendo aqui, como ele disse aqui no verso 24: respondeu-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo de quê? Do pecado. Ele está dizendo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Era o que ele, Jesus, queria dizer para eles, que eles estavam sendo escravizados pelo pecado. E o inimigo tem levado muitas pessoas para esse caminho da escravidão. Muitas pessoas estão achando que estão livres, mas estão sendo escravos de um vício que traz destruição, nem só para a vida dele, mas para a vida de quem está próximo. Para você ter uma ideia, amados, quando a pessoa ele entra por um caminho de desastre, de destruição, ele não só destrói a vida dele, mas muitas das vezes de quem está ali próximo dele, porque sofre junto. Quando Jonas ele desobedeceu a Deus, que ele entra no navio, poderia sofrer ele, e foi ele que desobedeceu a Deus, mas todos que estavam ali próximo dele passou pelo aperto no mar. Todos que estavam ali. E quem pecou e quem desobedeceu a Deus foi Jonas. Mas quem estava próximo dele sofreu também. Então, quando a pessoa ele procura um caminho que não agrada ao Senhor, que se torna escravo do pecado, ele nem só está destruindo a vida dele, mas a vida de quem está próximo dele. De quem está próximo dele. Então Jesus está dizendo, vocês são escravos de quê? Do pecado. E ele está dizendo aqui, olha: e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Agora aqui Jesus vai deixar claro para eles: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus está dizendo, se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês não vão ser mais escravos, que nem vocês estão sendo escravos do pecado. Então, Jesus está dizendo para eles, falando para eles de uma libertação espiritual. E eles vão dizer, que aqui no versículo continuar dizendo: eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurais matar a mim, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Jesus está dizendo para eles: eu sei que vocês são semente de Abraão, mas a minha palavra, vocês estão querendo me matar, porque a minha palavra não está encontrando lugar em vocês. Quando Jesus fala em permanecer na palavra dele, amados, a libertação ela acontece quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e quando nós abrimos espaço para que a palavra de Deus venha a ser semeada em nós e que essa palavra cresça dentro de nós. Então, Jesus está dizendo para eles: vocês não estão dando lugar para a minha palavra. Muitas pessoas têm dificuldade de permanecer, têm dificuldade de alcançar a libertação, porque não está dando espaço à palavra de Deus penetrar. Não está dando espaço à palavra de Deus penetrar, para que ele possa, de fato e de verdade, alcançar a verdadeira libertação. Então, Jesus está falando que Ele é a verdade que liberta. Para a gente orar, não existe outro caminho de libertação. Não existe outro caminho de salvação, a não ser Jesus Cristo. Pessoas buscando libertação em outros lugares, em outras portas, em outros deuses, em outras pessoas. Mas a verdadeira libertação, ela só acontece através de Jesus Cristo, que foi para isso que Jesus veio, para libertar e salvar as pessoas, amém? Se coloque de pé, que eu quero orar por você nesta noite. Até aqui o Espírito Santo de Deus permitiu que a palavra fosse ministrada. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, aqui está a tua igreja, o teu povo, Pai. Meu Deus, acabamos de ouvir a tua palavra.
Sabemos que o Senhor Jesus, que o Senhor enviou o teu Filho, Pai, no propósito de libertar as pessoas e de levar as pessoas a alcançar a salvação. Meu Deus, que a cada dia, Pai, no nome de Jesus, que a cada instante o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar a permanecer na Tua palavra, a permanecer na Tua presença, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer, ó Deus. Que o Senhor possa a cada dia, Pai, fazer assim, ó Pai, em nossas vidas, Deus. Dê força espiritual para cada um de nós. Meu Deus, dê força espiritual, ó Deus, para essa pessoa, meu Pai, que muitas das vezes se encontra, meu Deus, enfraquecido na fé. Que o Senhor possa, meu Deus, estar fortalecendo, ó Pai. Meu Deus, nós entendemos que o Senhor é o único caminho de libertação, é o único caminho de salvação, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus, buscando a Tua presença. Por isso, ó Pai, nos sustenta, Deus. Nos dê força para continuar. Nos dê força, meu Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar quão grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Além de tudo, meu Deus, para que possamos, meu Deus, enxergar, meu Pai, o alvo que nós queremos, meu Deus, alcançar, que é a nossa salvação. Meu Deus, esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui, ó Pai. Independente de situações, de lutas e dificuldades, nós estamos aqui, meu Deus, lutando e buscando, meu Deus, a Tua presença, para que possamos permanecer até o fim, ó Deus. Para que possamos permanecer, meu Deus, até o fim e alcançar do Senhor a salvação, a vida eterna. Por isso, meu Deus, nos liberte a cada dia de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, meu Deus. No nome de Jesus de Nazaré, ó Pai. E nos sustenta, meu Deus, pelas Tuas mãos, ó Pai. Para que possamos permanecer, meu Deus, firme, olhando sempre para o Senhor, ó Deus. Olhando sempre para a frente, Pai. Não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas olhar sempre para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar a cada dia no caminho da salvação. Meu Deus, neste momento nós pedimos ao Senhor, e que Teu Espírito Santo possa permanecer em nós, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Pode encerrar. Vamos encerrar no nome de Jesus. Sexta-feira nós estamos aqui no culto de libertação. Venha buscar ao Senhor no nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós Te damos a honra, Te damos a glória e Te damos o louvor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que veio aqui esta noite. Que o Senhor possa nos levar de volta para casa, debaixo da unção do Senhor. Meu Deus, assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Está encerrado, que Deus abençoe.